Gente, então sejam bem-vindos. Nós vamos começar a aula de hoje. Vou primeiro tirar algumas dúvidas de vocês, que vocês tiverem do do jogo das coordenadas, não, das atividades sobre as coordenadas. Alguém conseguiu ver aquela que é para entregar, que vocês eram para ter aí no caderno de vocês, que eu entreguei essas daqui, ó, que eu entreguei impresso para vocês lá no começo do ano, mas que eu coloquei disponibilizado lá no Moodle também para vocês, se vocês precisarem. Aí eu vou tirar uns minutinhos aqui para a gente tirar algumas dúvidas dessa atividade, porque ela pode ser que tenha ficado um pouco difícil, mas não vamos tirar todas, porque a gente precisa bastante do tempo de hoje, tá? E aí, se ficar faltando ainda, amanhã, às 2 da tarde, né, terça, às 2 da tarde, é o nosso atendimento de geografia, então vocês podem tirar as dúvidas ali também. Se vocês quiserem, podem vir, a gente pode ir junto fazendo os exercícios também, a gente pode fazer essa tarefa juntos aí, tá bom? Mas se vocês tiverem já alguma dúvida que já surgiu, pode perguntar que eu respondo. Ok, prof. Acho que nenhuma, professor, porque quando a gente fez na aula, para mim já estava bem explicado, daí depois veio os vídeos e etc. Então não foi difícil. Mas vocês fizeram até o final, porque as últimas aqui, principalmente essas últimas aqui, estão bem difíceis, eu acho. Pelo menos eu acho difícil. Mas, enfim, não precisa saber agora, né? Se surgir depois, né? Conforme vocês forem fazendo e surgir depois a dúvida, pode me perguntar, eu tô aqui, tá? Se ninguém tiver nada, a gente começa com a atividade de escalas hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que dá para começar, prof. Pelo jeito, tá todo mundo tranquilo, né? Então tá. Então, pessoal, eu vou começar a apresentar aqui para vocês a aula de escalas que eu preparei para vocês. Me diz se está aparecendo aí. Tá sim. Assim? Tá, Então, pronto. né? Então, vou começar. Então, hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre escalas. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente fez aquela atividade de analisar os tipos de representação, que eu dei para vocês vários mapas, uma das coisas que a gente falou que todo mapa tem que ter é a escala. Então, a escala é um dos elementos fundamentais, além do título, legenda, fonte, a escala, a orientação, que é o norte, né? A escala é fundamental, porque a escala nos diz como que esse mapa dialoga com a realidade, como que ela, o que tem a ver com a realidade. Eu peguei uma citação do livro de vocês, que diz que a escala é a relação entre as dimensões da área da superfície terrestre e a sua representação em uma superfície plana menor. O que seria essa representação numa superfície plana menor? Seria um mapa? Perfeito, Ju. É um mapa. Então, ele está dizendo, o Elian aí, o autor do livro, ele está dizendo que a escala é a relação entre as dimensões de área da superfície terrestre, ou seja, do que tem na realidade, com a relação do que está escrito ali no mapinha, o que está desenhado no mapinha. Eu tenho uma outra definição que eu acho que é um pouco mais fácil de entender, eu acho, né? Que a escala é uma relação de proporção. Então, isso é uma coisa que vocês têm que lembrar, que ela é sempre uma proporção, essa escala. Então, para você não se perder nas contas em centímetros e quilômetros, que isso vai confundir vocês, lembra sempre que a escala é uma relação de uma proporção entre uma distância que está representada no mapa e uma distância que está representada na realidade. Eu coloquei em negrito aqui, que é para a gente fixar bem. Então, se a gente tivesse que definir escala em uma palavra, ela seria uma relação, certo? Ou uma relação de proporção, em 3 palavras, né? É uma relação de proporção, que é
entre uma distância, ou seja, você pode medir uma distância no mapa, por exemplo, de uma estrada. Tem um mapa, por exemplo, de Foz do Iguaçu, e aí você vai medir nesse mapa a distância entre a Praça da Paz, ali no centro, e, e, o, e a barragem de Itaipu, por exemplo. Você pode medir essa distância no mapa. E você poderia medir essa distância na realidade também. Então, a escala é o que vai te dar essa noção de proporção. Através da escala, você consegue saber qual que é essa distância, mesmo sem percorrer essa distância. Então, você não precisa andar da Praça da Paz até a barragem de Itaipu, que seria uma boa caminhada, né? Para poder saber qual distância é essa. Basta você olhar no mapa e a escala desse mapa. Essa escala vale para a distância, mas ela também vale para uma área também. Então, você pode medir, por exemplo, a área do seu quarteirão. Você não precisa dar a volta no seu quarteirão aí para poder medir a área com uma trena para medir ele. Você pode olhar um mapa daqui da cidade e achar o seu quarteirão e medir a área do seu quarteirão usando a escala. Você consegue descobrir qual que é essa distância real, essa área real, tá bom? Ela vale também para uma forma que você queira saber as medidas dessa forma, né? Enfim, então você consegue saber a distância ou a área de alguma coisa que existe na realidade, que está aqui na superfície da Terra, através do mapa. Então, você usando o mapa que é uma representação da realidade, que é uma representação do espaço geográfico, você usa esse mapa para poder conseguir saber qual que é a distância real ou a área real, usando a escala. A escala, então, porque ela é uma divisão proporcional, você consegue saber. Então, você sempre vai conseguir saber, se o mapa tiver escala, você sempre vai conseguir saber as medidas reais, porque a escala te permite fazer isso, porque ela é uma proporção. Também tem um outro jeito mais simples de explicar a escala, que ainda está complicado, né, que eu estou vendo pela carinha de vocês. A escala, simplificando, essa não é a definição oficial, mas para a gente simplificar, é o número de vezes que a gente reduziu a realidade para caber no papel. Por exemplo, vamos imaginar que eu quero fazer um mapa de Foz do Iguaçu, certo? Eu vou fazer um mapa de Foz do Iguaçu. Eu posso fazer um mapa de Foz do Iguaçu? Ou vamos fazer assim, um mapa do seu quarteirão, do quarteirão da sua casa. Você chama um quarteirão ou chama um quadra? Em São Paulo a gente chamava de quadra aqui. Não, a gente chamava de quarteirão, aqui eu chamo de quadra. Aqui que é quadra, né? Eu também, que eu sou lá de São Paulo também, Marina, então eu falo quarteirão. Quadra, né? Vamos pensar, a quadra aí da sua casa, né? Se você fosse fazer um mapa da quadra da sua casa. Faria sentido você fazer um mapa da quadra da sua casa do tamanho da quadra da sua casa? Não, né? Não faz muito sentido, né? Então, eu vou fazer um mapa do tamanho da coisa que eu quero representar. Vou fazer um mapa de Foz do Iguaçu. Faz sentido eu fazer um mapa do tamanho de Foz do Iguaçu? Não, né? Não faz muito sentido, porque o mapa, né, ele é algo que é para facilitar o entendimento, né, daquele espaço, né? A gente usa uma representação para facilitar o entendimento daquele espaço. Então, não teria sentido eu fazer um mapa de Foz do Iguaçu do tamanho de Foz do Iguaçu. Então, o que eu faço? Além de não ter sentido, seria algo impraticável também, né? Não dá para fazer um mapa do tamanho de uma cidade. Perfeito, Alexandre. Não dá. Não faz sentido, não dá. E é isso, né? É impraticável. Então, já que não dá para fazer do tamanho e não faz sentido, a gente faz uma representação menor do que ela é de verdade, né? Então, a gente pega o mapa e reduz. Então, a gente pega, aliás, a realidade. Então, a gente pega Foz do Iguaçu e representa ela num tamanho reduzido, né? Então, a gente pega toda a Foz do Iguaçu e vai reduzindo ela, reduzindo, até que ela caiba na folha do papel. Por exemplo, Foz do Iguaçu é desse tamanho aqui? Não. Para que ela possa caber aqui, precisa tomar uma pílula de encolhimento e ser reduzida muitas vezes para caber nessa folha, não é mesmo? Quando eu reduzo ela várias vezes, aí ela cabe aqui?
Cabe, ela Cabe. pode caber, não é? Então, a escala é o que vai nos dizer quantas vezes que Foz do Iguaçu foi reduzida para caber aqui. Se ela foi reduzida 200 vezes, a escala vai ser 1 para 200. Se ela foi reduzida 1000 vezes, vai ser 1 para 1000. Se ela foi reduzida 1 para 5.000 vezes, vai ser 1 para 5.000. Então é isso, a escala ela expressa quantas vezes aquela realidade que a gente está querendo mostrar foi reduzida para caber no papel. Prof, uma pergunta que eu acho que deve ser meio besta. Assim, como você sabe quanto que uma escala diminuiu, assim? Então, é isso que a gente vai tentar descobrir hoje, a gente vai tentar fazer isso com atividade. Todo mapa, cada mapa tem uma escala diferente. Porque é isso, por exemplo, ó, pensa comigo, se eu tiver que representar nessa mesma folha o Brasil ou o mundo, qual que eu vou ter que reduzir mais vezes para poder caber nessa folha? O mundo. O mundo, não é? Então é exatamente isso. Cada espaço que você vai querer representar você vai precisar reduzir mais ou menos vezes. Então vai depender tanto do tamanho da área que você quer representar, quanto do tamanho da folha. Às vezes também, a gente usa folha A4, mas tem mapas que são em folha A3, folha A2, folha A0, que são folhas bem grandes. Então vai depender também do tamanho da folha e do tamanho do que você quer representar. Por isso, todo mapa tem uma escala diferente. Então, por enquanto, o que você precisa saber é isso, que que todo mapa tem uma escala diferente e que essa escala representa o número de vezes que aquilo foi diminuído para poder caber na folha do papel. E aí isso vai depender também do objetivo que você quer. Por exemplo, se você quer ver as capitais do Brasil, se você quer descobrir quais são as capitais do Brasil, se você quer ver isso num mapa, faz sentido ser um mapa que tem muitos detalhes, que você consegue ver os quarteirões dessas capitais? Não, né? Por quê? Você não precisa saber o quarteirão das capitais, você quer saber só onde elas estão no país inteiro. Então, você não vai precisar fazer um mapa muito detalhado. Então, é isso que vai depender de cada mapa, qual o objetivo que você quer. Respondi sua pergunta? Respondeu, prof. Obrigada. Então tá. E aí agora a gente vai tentar, agora não, daqui a pouquinho a gente vai tentar colocar na prática isso, em como é que a gente faz para poder reduzir isso, essa realidade, como é que a gente reduz essa realidade. Mais alguma dúvida por enquanto isso, pessoal? Pode fazer qualquer tipo de pergunta que tenha relação com isso aqui, a gente está aceitando, mesmo que pareça que a relação seja mínima. Por enquanto, ok, prof. Só aquela pergunta mesmo que eu tinha, mas já tá ok. Beleza. E o Mas, restante... professor, para saber a escala de um mapa, não é só olhar no mapa, porque tem que estar dizendo no mapa qual que é a escala dele. Perfeito, Alexandra. Todo mapa, ou todo bom mapa, né? Porque existem vários mapas ruins por aí. Então, todo bom mapa diz qual que é a escala do mapa. Então, para poder descobrir, você tem que olhar no mapa. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Mas, às vezes, Alexandra, a gente vai descobrir daqui a pouquinho que, às vezes, não é tão óbvio assim qual que é a escala do mapa. E também, às vezes, você vai se deparar com exercícios que vão te dar alguns dados e você vai ter que descobrir qual que é a escala. Então, às vezes, você não tem essa escala e aí a gente tem que descobrir qual que é. Por isso que a gente vai tentar desvendar isso aí hoje. Tá? Quem mais? Se vocês quiserem, pode mandar pergunta no chat também, que eu vejo no chat, gente. Prof, a gente começou a fazer um exercício de escala, não? Lá no IF?
Não lembro agora, Marina, mas eu acho que não. Aquele que a gente saiu rodando pela escola Ah, pra... perfeito. A gente estava fazendo o croquis, né? E aí a gente, exatamente, tinha escala lá Ah, não, porque eu não tinha mostrado para vocês ainda. Quando eu trabalho com vocês e a gente faz aquele croquis, depois a gente faz um mapa tátil, que é igual esse daqui, assim, ó, que é com materiais para tocar, para fazer para os cegos, né? E aí embaixo, cadê? Aqui não vai dar para ver, mas aqui, ó, tem a escala do mapa. E aí você tem que fazer tátil para poder tocar ela e a pessoa poder descobrir qual é o tamanho. Mas é isso aí, isso daqui seria, por exemplo, ó, um pedacinho desse aqui que eu estou tocando, vocês não estão vendo, mas é do tamanho do meu dedo, da minha unha, né? O tamanho da minha unha equivale a vários desses daqui, agora não, acho que é 20, a 20 desses daqui na realidade, por exemplo. Acho que vai ficar mais claro na hora que eu mostrar aqui para vocês nesse mapinha aqui. Dá uma olhadinha no mapa. Vocês estão vendo a apresentação aí? Estão conseguindo ver a apresentação? Sim, prof. Sim. Então tá. Eu peguei esse mapinha aqui de um atlas que mostra, é um mapa da América do Norte. E aí, ali embaixo, no cantinho direito, não está dando para ver, tem a escala. Aí eu peguei a escala aqui e aumentei para vocês. Vocês conseguem ver qual que é a escala? Sim. Então, ó, por exemplo, Alexandre, tá vendo? Lembra que eu falei, às vezes a escala ela não é tão óbvia assim. Olha só, ele está mostrando aqui, ó, escala aproximada, né? Ele está dizendo que é aproximada. Ó, vocês estão vendo que está escrito assim, ó, 2 pontinhos, 34 milhões. Sim. Na leitura geográfica, a gente sempre lê isso daqui, ó, esses 2 pontinhos significa 1 para 34 milhões, certo? Que é a mesma coisa que a gente dissesse assim, ó, 1 sobre 34 milhões. Mandei aí no chat para vocês. Então, a escala, ela é uma relação. E essa relação, ela é, inclusive, uma relação matemática. Ela é uma divisão. Então, é 1 34 milhões. Oi. Pode ter mapas que vai estar representado pela barrinha, como você mandou ali no chat? Pode. Eles podem estar ou pela barrinha ou desse jeito aqui, que é... Ou essa barrinha aqui que eu estou mostrando aqui, né? Que é essa barrinha que é o desenho. Ou escrito assim, com... entendi. A barra da fração, você está dizendo, Gabi. É isso? Isso, ao invés entendi. dos 2 pontos. Nos mapas, assim, não. Ela vai estar, ele sempre tá os 2 pontinhos, porque é isso que... lembra aquela linguagem cartográfica que eu falava para vocês? Isso é um acordo entre todo mundo de que é assim que se escreve a escala. Né? Então, a escala é sempre esses 2 pontinhos. Mas você já sabe agora que é uma divisão. Então, é a mesma coisa, esse 1 para é a mesma coisa que uma barra. Então, se ficar mais fácil para você entender, pode usar a barra, mas em mapas oficiais, você sempre vai encontrar os 2 pontinhos. Tá bom? Opa. E Então, aquela reta ali, professor? essa barrinha aqui de desenho, né? Uhum. Então, isso daqui é o que a gente chama de escala gráfica, que normalmente você vai encontrar, é a mais comum, assim, de encontrar em mapas, é essa daí, que é a escala gráfica, que é para facilitar. Para você que está vendo o mapa, você já consegue medir, você já olha, esse espaço aqui, ó, é um espaço de 1 centímetro no mapinha. Quando ele está impresso, ele tem 1 centímetro. Então, ele está dizendo, essa barrinha está mostrando para você, ó, que 1 centímetro nesse mapa equivale a 170 quilômetros na realidade. Ah, professor, mas por que aqui está 340? Porque, ó, são 2 centímetros, não é? Ó, 2 centímetros
é 2 vezes 170, que é igual a 340 quilômetros na realidade. Então, essas são as duas escalas possíveis de aparecer. Por exemplo, por exemplo, esse mapinha aqui que eu fiz da localização de alguns estudantes. Então, eu peguei o mapa de Foz do Iguaçu e essa daqui embaixo, ó, é a escala gráfica. Eu não consigo medir aqui, mas eu vou medir agora. Essa barrinha aí tem 4 centímetros aqui para mim. Então, eu estou dizendo que a cada 4 centímetros nesse mapa equivale, na realidade, a 10 quilômetros. Então, por exemplo, se eu medir desse ponto aqui, ó, desse estudante que está aqui, até esse estudante que está aqui, e der 4 centímetros, qual que vai ser a distância na realidade entre esses dois estudantes? 10 quilômetros, exatamente. Então, a escala gráfica normalmente mostra para a gente a distância, normalmente vai estar em quilômetros, se são de grandes áreas, assim. Porque é mais fácil, né, de você entender, você não precisa fazer uma transformação para saber quanto que tem, quantos quilômetros ou centímetros, a gente vai fazer isso depois, mas normalmente a escala gráfica vai aparecer ali em quilômetros para você não precisar fazer essas transformações. Mas tem também a escala numérica, que é esse tipo de escala que eu mostrei para vocês, que é, por exemplo, aqui, ixi, ficou cortado, né? Mas, por exemplo, aqui, né, que aparece como 1 para 250 mil, que seria a mesma coisa que 1 dividido por 250 mil. Agora, uma coisa que é importante falar sobre a escala. Ela sempre, sempre, sempre vai ser 1 para alguma coisa. Por isso que ele fala assim, ó, a escala é representada por uma fração na qual o numerador é sempre a unidade. A unidade quer dizer que é unidade, 1. Então, a escala sempre vai ser 1 para alguma coisa. 1 para 250 mil, 1 para 500 mil, 1 para 1 milhão, certo? Então, você nunca vai poder mostrar uma escala como se fosse assim, ó, 2 para 500 mil. Você poderia, né? Tá certo dizer 2 para 500 mil para 500 mil é a mesma coisa que dizer 1 para 250 mil. Mas, na escala, nessa notação científica, que é a escala, nesse acordo que a gente faz de que a escala vai ser sempre aparecer como 1 para alguma coisa, para facilitar mesmo, tá? Então, Matheus, nem sempre. O que eu quero falar para vocês, vou falar daqui a pouco, é que a escala, ela é uma relação. Então, na escala em si, não existe unidade de medida. Então, a escala nunca vai te dizer, a escala em si, o que é a escala, ela não tem unidade de medida. A unidade de medida, quem vai decidir é você. Você que está analisando a escala que vai decidir isso. Então, por isso que você vai ter que prestar muita atenção, muita atenção, na forma como que você está usando a escala. Porque a escala em si, ó, por exemplo, se eu disser para você, ó, a escala é 1 para 250 mil. Eu não estou dizendo para você se ela é 1 quilômetro para 250 mil quilômetros. Não tem unidade de medida aí. Na verdade, tanto faz a unidade de medida. E é isso que a gente vai aprender hoje. Tanto faz a unidade de medida. O importante é que ela seja a mesma unidade de medida. Então, se é 1 quilômetro em cima, embaixo vai ser 250 mil quilômetros. Se é 1 centímetro, embaixo vai ser 250 mil centímetros, certo? Então, a escala em si não tem unidade de medida. Por isso que você vai ter que tomar cuidado quando você for usar unidades de medida. Então, você fala assim, eu estou medindo aqui 1 centímetro. Se você mediu no mapa 1 centímetro, aquele 250 mil embaixo vai representar o quê? 250 mil centímetros. Por que isso? Porque o 1 que está em cima, o que está em cima é sempre referente... Bom, já vou explicar isso aí rapidinho. Acho que vai ficar um pouquinho mais claro daqui a pouco. Então, a escala pode ser aquela escala gráfica, que é onde tem essa barrinha, que te mostra quanto daquele espaço ali que você consegue medir. Então, você consegue medir lá no mapinha, ó, isso daqui equivale a 1 centímetro.
na realidade, esse 1 centímetro vale 10 quilômetros, ou 20 quilômetros, ou 300 quilômetros, vai depender da escala do mapa. Ou ela vai aparecer assim, na forma de 1 para 250 mil, por exemplo, 1 para alguma coisa, que expressa essa distância entre o que está no mapa e o que está na realidade. Então, ela vai ser na forma de uma fração, aí, isso aqui com esses 2 pontinhos. Então, essas 2 formas que podem aparecer escala para vocês, escala gráfica e escala numérica. Opa! Vamos criar a nossa própria escala? Então, vamos para aquela nossa atividade em que nós vamos criar nosso próprio mapa com a nossa própria escala. Na verdade, nós vamos criar uma planta, que a gente chama, que é uma planta baixa do cômodo que vocês estão, ou do cômodo que vocês quiserem fazer isso daí, tá bom? Para isso, mais ou menos como essa planta baixa aqui desse apartamento, né? Então, vocês vão fazer as paredes de fora desse cômodo que você está aí, e vai representar também uma porta e uma janela, ou uma porta e uma mesa, mais 2 outros elementos que tem aí nesse cômodo que você está, para poder mostrar esses elementos aí para a gente. Então, a gente vai precisar de barbante, quem tiver aí, barbante, ou linha, ou uma fita, ou alguma coisa que a gente consiga medir o tamanho da parede, uma folha A4, ou o próprio caderno de vocês, algo que vocês vão poder colar essa fita, e aí cola, pode ser cola bastão, ou cola normal, tesoura também, eu não coloquei tesoura para poder cortar o barbante, e para quem não tiver ninguém aí para ajudar, acho que vai ajudar bastante uma fita crepe. Como eu moro sozinho aqui, sou uma pessoa triste, solitária, eu usei uma fita para poder colar ali na parede. Precisam de um tempinho para pegar esses materiais? Quem tiver? Sim, Por professor. Vou dar uns minutinhos aí para vocês. Obrigada. Enquanto isso, eu vou parando a apresentação aqui, pessoal, para vocês poderem conseguir ver bem o que eu vou mostrar aqui. Professor, os negócios que vai apresentar é linha. Linha ou o barbante, cola, tesoura, uma folha de papel, pode ser um papel sulfite ou pode ser no próprio caderno de vocês, e cola. Se minha mãe me bater que eu peguei as linhas de crochê dela com a pessoa, professor. Se vocês não tiverem agora, pessoal, não tem problema, tá? Só presta atenção no que eu estou fazendo para você conseguir depois fazer. De qualquer forma, eu vou disponibilizar o vídeo também depois para vocês, para se tiver dúvida, para vocês lembrarem como é que faz, tá? Professora, a folha tem que ser da sua matéria já, né? Opa, não entendi. A folha de papel pode ser na tua matéria ou você quer que seja separado? Não, pode ser na minha matéria mesmo. É até melhor. Beleza. Vou mostrar para vocês a bagunça da minha casa aqui, ó. Essa é minha casa, esse é meu quartinho aqui da bagunça. E aí é para poder, vou mostrar para vocês poderem ver como é que eu tô fazendo
Como é que eu vou fazer essa medição? Vocês estão vendo que aqui tem uma fitinha, uma cordinha, um barbante. Olha só como eu fiz, ó. Eu colei um barbantinho ali, uma fita crepe ali, tá vendo, ó? Pra conseguir medir. E lá no fundo também, ó. Podemos começar então? Por favor. Tava falando muito explicar. Isso de colar os lados agora ou espera você explicar? Está cortando, eu não estou ouvindo nada, tá cortando bastante o microfone. Desculpa, porque às vezes o fone dá uma Interferência. bugada. Então, ó, vamos lá? Então, assim, ó, a gente vai A fazer. gente espera você explicar ou já coloca? Eu vou explicar agora e eu falo para vocês já irem fazendo, tá? Vou explicar primeiro. Então, assim, pessoal, a gente vai fazer um mapinha desse cômodo que você tá. Então, a gente vai fazer isso como se fosse Deus olhando lá de cima, olhando esse cômodo que você tá. Então, você vai representar as paredes, as 4 paredes que estão aí em volta, né? E aí, algum outro elemento, por exemplo, pode ser a mesa, ou a janela, ou a parede. Eu vou representar com vocês a janela e a porta daqui, tá? Então, a gente vai começar medindo as paredes, tá? Provavelmente as paredes são do mesmo tamanho aí, né? Então você não vai precisar, provavelmente você vai, elas são do mesmo tamanho, então você vai precisar medir só uma delas, e aí depois você coloca, na hora de colar, cola dos dois lados, né? Então, por exemplo, para medir aqui, não sei se vocês conseguem ver, deixa eu mudar para cá. Ó, eu tenho que medir dessa parede aqui para essa parede aqui, certo? Certo, certo. Então, eu colei desse lado da parede aqui o barbante, e aí, ó, eu vou medir até o outro lado. Ok. Deu aqui, vou cortar, eu corto, e aí, isso daqui é o tamanho da minha parede, certo? Certo, prof. Certo? Pergunta, eu consigo fazer isso daqui caber na minha folha? Só se diminuir. Ah, eu tenho que diminuir. Isso. Eu posso diminuir isso de vários jeitos. Eu posso enrolar ela e colar. Enrolado, por exemplo. Mas, se eu fizer isso, depois eu vou saber qual que é a distância real dela? Não. Não. É isso que é a escala. A escala é quando a gente reduz ela proporcionalmente. Então, a gente tem que fazer de um jeito que a gente consegue contar e saber qual que é o tamanho real dela depois. Então, a gente faz isso dividindo nas metades. Então, eu pego esse daqui, ó, e junto aqui. Então, vai estar Isso até. isso, até caber. Ó, então, aqui, ó, eu fiz a divisão na metade e agora eu tô com dois fios aqui, que é o mesmo fio, na verdade, né? Só que ele está dividido na metade. O tamanho já diminuiu, né? Ó. Mas ainda não cabe na minha folha, né? Uhum. Então, eu vou dividir de novo, ó. Ai, professor, que legal. Tá ficando mágica. Mágica, né? Ó, agora quantas vezes eu diminuí a realidade? 4. 4 vezes. Isso.
Prof, que legal. Ó, é o mesmo barbante que eu medi a parede. Só que eu diminui ele agora a realidade 4 vezes. Ó, agora já tá melhor. Mas ainda não cabe na minha folha. Ó. Ainda não cabe na minha folha. Vou ter que dividir de novo. Agora, são quantas vezes que eu diminui a realidade? 8 vezes. 8 vezes, perfeito. Deixa eu ver. Mas ainda não cabe. Ah, uma coisa importante, ó. Essa parede que eu medi agora, ela é a menor das 4 paredes, né? Ela é o lado menor. Então, eu vou ter que usar o lado menor da folha, né? Porque é um retângulo, né, o meu quarto aqui. Então, eu vou ter que usar, como ela é a parede menor, eu vou ter que usar esse lado menor da folha, para que sobre o lado maior para a parede que é maior. Então, atente para isso aí na sua casa. Então, ainda não cabe, eu vou ter que dividir de novo. Agora eu dividi. Vai ficar difícil de vocês contarem aí, mas se era 8, eu dividi. Isso, 16 vezes. Agora coube, ó. Tá vendo? Que legal. Então, olha só. O mesmo barbante que eu medi a parede toda tá aqui. Só que ele foi diminuído 16 vezes para poder caber aqui. Certo? Daí, Certo. professor, deixa todo esse fio dobrado ou tira só um pedaço e coloca a escala dele? Então, daí, tira só um pedaço. Aí vocês vão cortar. Eu cortei, ó. Daí ele fica assim, ó. Eu cortei cada um deles e aí ele fica assim, ó, soltinho assim. Mas não corta agora. Deixa ele colocadinho assim. Aí depois você corta. Daí você faz isso para esse daqui. Aí depois eu medi a outra parede. Só que para esse mapa ficar certinho, bom, vamos lá. Vamos medir a outra parede. Vem lá. Peguei aqui e medi a outra parede aqui, ó. Professora, eu tô esperando você explicar, tá? Já para eu ir fazendo? Não, espera eu explicar. Daí você faz. Ah, bom, ok. Medir a outra parede, tem que ficar retinho, tá? Veja de um jeitinho aí que você consegue fazer ficar retinho para não ficar muito maior. Pronto. É esse o tamanho. Eu consigo colocar esse tamanho no papel? Não. Não. Então eu vou ter que reduzir. Dividir em 2. Ainda não cabe. Dividir a realidade em 4, mas ainda não cabe. O professor, muito provavelmente vai ser o mesmo tamanho que o outro, né? Tipo, 16 vezes. Perfeito. Aliás, não é que vai ser, tem que ser. Porque senão você vai colocar duas escalas diferentes no mesmo mapa. E aí, por exemplo, vamos imaginar. Bom, então aqui está 8, né? E aí aqui ficou 16. Então, esse é o tamanho 16 que cabe aqui no mapinha. Professor, deixa eu só te fazer uma pergunta. Diga. O meu quarto, ele não é completamente retangular. Pera, eu não sei como que vira, mas eu vou virar assim, ó. Ele tem essa parte que Peraí que eu não tô vendo. Peraí que eu não tô vendo. Rapidinho. ó, ele não é completamente retangular. Ele tem uma parte que faz meio que assim. Daí eu represento como? Como que ele faz? Ele faz um L? Não. Ele é Ele vai retangular, pra daqui a pouco frente, ele faz assim, na assim, ó. porta. Eu vou desenhar. Eu sou muito Desenho. boa desenhando. Melhor. Eu vou mostrar meus dons. Tipo, uma diagonal, né? Na porta. É isso.
Chega mais perto, que eu não tô vendo. Mais perto, mais perto. Ah, entendi. Perfeito. Então, Ju, você pode fazer isso medindo. Então, o legal de usar o barbante é que você pode medir fazendo, né? E aí é exatamente isso, você tem que dividir pelo número de vezes de todos eles. Então, se você dividir esse daqui 1 por 16 vezes, esse daqui também vai ter que ser dividido por 16 vezes. E aí, o outro, quando você for medir, aí ele vai dar um pouco mais curtinho aqui. Mas aí você vai dividir ele 16 vezes, ele vai ficar do tamanho certo. Aí você vai medir a partezinha que é tortinha aqui. Divide ela 16 vezes, cola ela aqui. E aí essa outra partezinha vai também dividir 16 vezes, vai ficar do tamanho certo. Aí Ela você não vai conseguir dividir um barbante tão pequeno em 16 vezes, professor. consegue. Eu vou mostrar para vocês que é possível, vocês vão ver. Ele não vai dobrar tanto. Ou você vai? Você acha que eu sou... Ajude, né? Você acha o quê, garota? Quer ver? Você vai ver. Você também vai conseguir. Quer ver, ó? Então, olha só. Então, você tem que dividir 1 para 16 vezes. E aí, vai ficar... Esse é o... Quer dizer, não, você não precisa dividir 1 para 16. O meu só coube em 1 para 16. Mas você pode dividir do tamanho que você quiser. E aí, no final, vai ficar algo assim, ó. Opa. Assim. Um para 16 vezes. Então, eu cortei eles e colei um do lado do outro, porque o meu, os lados são iguais, né? É um retângulo perfeitinho. E aí, o que eu fiz? Depois que eu fiz a parede, eu medi também a porta, que é essa daqui, ó. E a janela, que é essa daqui. Tá vendo? Ok. Beleza? E aí, colei. Aí a Alexandra falou, mas professor, não dá para fazer. Dá sim, porque eu dividi ali o coisa. Às vezes pode ser que a coisa fica bem pequena. Assim, o barbante vai ficar bem juntinho, assim, bem apertadinho um com o outro. Não tem problema. Olha só, eu fiz 2 exemplos. Eu fiz um dividindo 1 para 16 vezes. E aí depois eu dividi mais uma vez, fazendo ele 1 para 32 vezes, ó, por exemplo. E aí ficou bem pequenininho, ó. Tá vendo? Mas a depender do que eu quero fazer, essa pode ser, é uma possibilidade. Tá bom? Tá Vocês bom. podem fazer. O que vocês não podem fazer é, por exemplo, usar escalas diferentes. Por exemplo, eu peguei esse mapa aqui e fiz 1 para 32 vezes. Medi ele mais uma vez do que aquele 1 para 16. Então, reduzi a realidade 32 vezes. E aí, eu não posso pegar, por exemplo, esse daqui foi o que eu medi a janela e deixei em 1 para 16 vezes. Ó, se eu colocar isso aqui, nesse mapa, em 1 para 16, colocar no mapa... Fica muito grande. Fica muito grande. Ou seja, ele Dá quase perde... a parede. Isso, dá quase a parede. Ele perde a proporção. Por isso que a escala tem que ser sempre a mesma. E aí você vai saber quando tiver errado, porque ela vai estar fora da proporção. Não é possível que a minha janela, que é desse tamanho aqui, né, ela fique desse tamanhão aqui. Então, depois que você fizer, confere, olha para ver se as coisas estão proporcionais. Porque a divisão da escala, ela tem que ser proporcional. Certo? Beleza? E aí tem uma coisa que é interessante. Então, por exemplo, essa escala aqui é 1 para 16, certo? Certo. 1 para 16 o quê? Centímetros? 1 para 16 escalas. 1 para 16 de escala. Pode ser centímetros. Se eu medir aqui, nesse mapa, 1 centímetro, eu sei que vai ser uns 16 centímetros na realidade. Só que eu estou usando aqui, eu não estou usando medidas, eu estou usando barbantes. Se eu pegar esse barbante aqui, se eu juntar 16 pedaços de barbantes desse daqui, vai dar exatamente o tamanho da janela. Não é mesmo?
Porque foi isso que a gente fez, né? Na verdade, a gente transformou os 16 pedacinhos em um só. Então, é isso que é a escala. Eu diminuí a realidade 16 vezes. Então, se eu juntar ela 16 vezes de novo, eu vou ter o tamanho exato desse mapa. Então, ele ficaria um mapa de um tamanho 1 para 1. Só que esse 1 para 1 seria o tamanho do quarto. E não é o que eu Agora quero. eu acho que eu entendi melhor, assim, mas entendi melhor agora. É difícil, né? Por isso que eu É gosto de meio fazer. complicado, porque você se confunde muito. Uhum. Então, vocês querem um minutinho para tentar fazer aí e a gente tira as dúvidas? Não vai dar para vocês terminarem hoje, tá? Mas pelo menos fazer aí, medir para tirar a dúvida de como fazer e aí tentarem fazendo aí? Pode ser, professor. Então tá, vou dar uns 5 minutinhos para vocês tentarem ir medindo aí, tá? Tá bom. Se vocês quiserem ir me mostrando também, tirar dúvida, fica à vontade. Nossa, professora, esses dias eu tava fazendo um mapa do meu quarto, né? Porque eu queria mexer nos negócios, e daí eu tava fazendo numa folha de papel, tipo, de caderno. E eu descobri que o meu quarto não é um retângulo, é um quadrado. Porque eu estava fazendo, tipo, o tamanho da folha mesmo, né? Que é retangular, e daí não tava se encaixando as coisas, porque tava muito longe, sabe? Daí eu fui aproximando, deu, calma aí, essa parede tem o mesmo tamanho dessa, como assim? Olha só, a Alexandra à frente do seu tempo, ó, já, antes da gente começar a fazer aqui, já estava medindo o quarto dela já. Hein, prof? Oi, Danilo. Você disse que eu podia fazer de outro cômodo, certo? Pode sim, aham. Porque o meu quarto, tipo assim, ele tem uns pilares do lado da parede, aí ele é em L, aí, tipo, eu acho que vai ficar um pouco mais complicado pra fazer, então eu vou fazer de outro cômodo da casa, pode ser? Pode fazer, fica tranquila, sem problema. O importante é que você represente um cômodo e que tenha mais coisas, pelo menos mais 2 coisas, além das paredes reduzidas. Então, eu Ah, escolhi a porta e a janela, mas você pode escolher, sei lá, se for na cozinha, pode ser uma mesa, ou pode ser o fogão, a geladeira, enfim, o que vocês, qualquer coisa que vocês quiserem, que vá poder representar essa redução aí mais vezes. ok, obrigada, prof. Ah, então, tentem lembrar de só cuidar disso, assim, como que vai caber no papel, né? Ó, por exemplo, a parede maior do meu quarto, eu coloquei nessa borda maior do papel. E a parede menor do meu quarto foi na borda menor do papel. Porque ele poderia ser um retângulo, né? Mas aí eu poderia representar assim, né? Tipo, algo que não ia caber, né? E ao invés de representar aqui assim, nem eu representei, eu poderia começar representando assim e aí ia dar errado, né? Porque não vai caber. Então, tenha certeza que você está olhando isso direito. E também, na hora de representar no lugar certo, né? As coisas, né? Por exemplo, ó. Por exemplo, o meu, não sei se vai fazer sentido aí, mas a minha porta tá ali atrás, que é essa daqui, e a janela tá à minha direita. Então, tá aqui. Então tem que estar no lugar certo também, né? Para você não fazer no lugar errado. Eu não sei se você consegue enxergar, prof, mas ó. Dá pra Prof, ver? eu tava medindo aqui, tá? Dá para ver, Alexandra. Tá bom, Marina? Isso, eu acho que ficou assim, ó. Dá pra ver? Tipo, assim. Põe mais perto para eu ver, deixa eu ver. Perfeito, é isso aí. E quantas vezes você reduziu? Você reparou quantas vezes, quantos fiozinhos tem aí?
Eu acho É que só 32. se você não souber, é só contar quantos fiozinhos tem aí. Quantas vezes eles estão aí. É que eu vou fazer agora, professor, depois eu vou refazer para ter certeza certinho. Tá, beleza. Mas isso é muito importante, saber quantas vezes você diminuiu é muito importante. Diga, Gabi. Eu medidas da parede, tipo, as linhas, né? E daí, para mim medir, por exemplo, tem que depois. Ô, prof, Espera aí, rapidinho, Marina. Gabi, tá dando muita interferência no seu microfone, eu não tô te ouvindo. Tipo, para mim, as linhas. Não, tá. Só assim. Só assim. Espera aí, rapidinho. Marina, você pode desligar o microfone rapidinho? Ai, desculpa, prof, que meu pai tá me Imagina. ajudando aqui a medir essa. Agradece ele. Gabi, fala aí. Que seu microfone, Gabi, tá muito ruidoso, eu não tô conseguindo te ouvir direito. Qualquer coisa, você consegue perguntar no chat? Que aí eu te respondo. Mais alguém tem dúvida, pessoal, por enquanto? Tem mais alguém fazendo? Quem tá fazendo aí, além da Ju, da Marina, da Alexandra? A Sucena tá fazendo. A Marina também, a Dalila também, né? Quem mais tá fazendo? A Julinha também. Tá fazendo aí, Isa? Tô sim, professor. Então, tá tranquilo? Tá, precisa de ajuda? Ó, prof, eu vou te mostrar rapidinho. Pera, eu só não sei como é que Mostra aí, vira a Maria. câmera. Deixa eu ver. Virar de assim. Dá pra ver? Tá. Dá pra ver. Aí, uma parede, outra parede, eu só tenho que cortar os fiozinhos. Tem que colocar um pouquinho mais pra cima pra eu ver. Um pouquinho mais. Deixa eu ver se eu consigo arrumar minha câmera. Aqui. Tô com... Sabe como é que vira, prof? Eu acho que tem que ir nos 3 pontinhos, mas eu tava conseguindo ver a hora que você mostrou. Ah, que você virou o celular, né? Aí, aí sim. tá bom, assim tá bom. Aí Tá essa ótimo, é isso aí mesmo. aqui, tá bom? Beleza. Tá bom. É isso aí. Então é isso. Quando vocês forem fazendo, o importante é medir do tamanho certinho e reduzir o mesmo número de vezes. Pode fazer depois sim, Bart. Pode ser com barbante, pode ser com linha, se tiver linha. Se não tiver, pode ser. É qualquer coisa que você consiga medir o espaço, assim, né? E que você possa dobrar e colar depois. Pode ser com uma linha de pesca, qualquer coisa. Professor, sai do celular. Tranquilo, Maria. Agora eu tô ouvindo sim, Gabi. Eu não entendi como que eu vou medir a porta e a janela, por exemplo. Eu tenho que ir separado. Não entendi, Gabi, desculpa. Chega mais perto um pouquinho do microfone para ouvir. Se eu for medir a porta e a janela, eu tenho que medir separado? Separado, Gabi, porque para você não se perder na hora de dobrar. Então, primeiro faz as paredes e aí depois faz uma medida diferente para a janela e uma medida diferente para a porta. Mas como que eu vou saber a distância, tipo, a medida da janela para as paredes do lado? Para me posicionar no lugar certo? Aí você vai ter que fazer meio no olhômetro. Ou você pode medir também a diferença com o barbante, reduzir 16 vezes, né? Por exemplo, aqui, ó, a minha parede e a minha parede, que é isso aqui tudo, né? Tudo isso aqui é minha parede. E aí só isso daqui é a minha janela, né? Só essa parte aqui que é a minha janela.
Então eu posso medir a minha janela para saber, só que a minha ela é direto colada na parede. Então não preciso medir, né? Mas se você quiser fazer bem certinho mesmo, você pode medir o espaço que tem aqui também, reduzir o número de vezes e aí conta a partir dele, né? Então a partir do começo ali da parede é que eu vou contar esse espacinho reduzido aí. Mas pode ser mais no olhômetro, tá, Gabi? Não precisa ser tão perfeitinho assim, pode ser mais no olho. Professor, então, dia que a outra parede foi encontrada no guarda-roupa. Você pode medir, você não precisa medir na parede em si, você pode medir em qualquer outro lugar, pode ser na frente do guarda-roupa. Mas é porque o meu é aquela parede que faz assim, o guarda-roupa, tá bem nessa parede aqui, entendeu? Que é menor que as outras. Entendi. Então você pode fazer mais para frente do guarda-roupa, assim, e ver onde que termina ali o guarda, onde termina a parede, assim, sabe? Um pouquinho mais para frente. Não precisa ser assim exatamente lá colado onde é que ele tá. Se você consegue ver até onde vai ali, você pode medir mais para frente. Eu também tive que fazer isso por causa do meu sofá. Então eu medi no meio do quarto, né? Uma coisa que ajuda também é medir pelo chão. Às vezes pelo chão também pode ser uma boa. Verdade, verdade. Obrigada, pronto. Nada. Ai, Bart, eu entendi. É isso, acontece mesmo. Então pode ser que seja melhor fazer com o barbante. Mas assim, é possível fazer com a linha, né? Só que tem que fazer com bastante cuidado, bem paciência, tem que ter paciência. Mais alguma dúvida, pessoal? Por enquanto? Por enquanto, não. Maurício, tá fazendo, tá difícil, precisa esperar, tá sem o barbante aí. Caetano, quem mais? A Larissa. Professor, Diga, Sucena. eu já tô cortando os pedaços. Perfeito, ótimo. Pessoal, a gente precisa ir finalizando, então, assim, vai, vai terminando aí, ou assim, organizando aí para deixar de um jeito que você consiga terminar depois, para a gente poder voltar aqui mais um pouquinho para tentar terminar a aula. Próxima pergunta. Não sei se o raciocínio vai estar certo, assim. Mas tem a minha porta. E ela tinha que dobrar muitas vezes.
porque eu tô fazendo na escala de 16. Aí, eu dobrei até 8, cortei e dobrei de novo. Cortei, tá? Pode ser, mas é importante que você cuidar para não se perder. A lógica tá certa, continua a mesma, né? A única coisa é que pode ser que você se perca, mas é isso aí mesmo. Professor, terminei o meu quarto, só falta agora porta e janela. Arrasou, maravilhoso. Vamos voltar então? Deixa eu, para eu poder só finalizar aqui com vocês, senão vai ficar muito tarde. Pode começar, professor. Então, vamos lá. Então, assim, pessoal, então eu coloquei aqui para vocês, na apresentação aqui, o passo a passo, né? Então, vocês vão fazer isso, tirar as medidas, reduzir, né? Dividir aí na proporção, então sempre mantendo a mesma proporção. Aí vocês vão colar, e aí vocês vão me dizer qual que é a escala numérica, ou seja, quantas vezes você reduziu a realidade. Ah, professor, eu reduzi 5 vezes. Então, a escala é 1 para 5. Ah, professor, eu dobrei ali, né? Ficaram 16 vezes. Então, a escala é 1 para 16. Ou né? Eu fiz duas formas diferentes que você pode escolher aí, né? Fiz um que é 1 para 16 e dividi uma vez mais ainda, né? E ficou 1 para 32. Então, você que escolhe. Aí você tem que colocar também junto aí do ladinho a escala numérica, né? 1 para 32, 1 para 16. Certo? Beleza? E aí, isso eu vou deixar como tarefa também para vocês para entregar também, tá? Então, vou deixar lá no Moodle para vocês na semana 3, vou criar lá semana 3 para vocês e deixar para vocês entregarem também daqui umas 3 semanas. O que vocês acham? 3 semanas dá tempo de fazer? Ah, dá sim, prof. Professor, acho que uma semana, porque eu já terminei praticamente. Então, só que falta colar. Assim. Que acho que o que pode ser um pouco mais complicado é o pessoal conseguir o material. Às vezes não é tão simples de ter barbante ou fita em casa. Então eu vou deixar assim 3 semanas como prazo máximo, assim, né? Mas como tudo que a gente está fazendo, o ideal é fazer o mais rápido possível, tá bom? Tá bom. Pode dar uma fotinha, daí é para mandar uma fotinha depois? Isso, pode ser uma foto ou se tiver scanner, pode escanear e aí mandar ali pelo próprio Moodle, tá bom? Professor, ele tem que ficar no caderno, essa escala? Não precisa ficar no caderno. Eu acho melhor. Eu gosto de tudo no caderno, para não se perder, né? Mas você que sabe. Beleza. Tá bom? Bom, aí, pessoal, na aula que vem, na segunda-feira que vem, nós vamos calcular essas escalas. A gente vai aprender a calcular elas, porque a gente entendeu como é que funciona a lógica da redução, né? Aí depois, a partir disso, a gente vai passar a calcular como que a gente acha as distâncias ou a própria escala. Tá bom? Beleza. Ok, professor. Alguma dúvida por enquanto? Por hoje? Não, prof, tá tudo bem. Só isso? Uhum. Então tá bom, minha gente. É um prazer enorme sempre encontrar vocês. Muito obrigado pela presença, pelo carinho, pela participação. Fico aguardando vocês fazerem as atividades e assim que qualquer dúvida que tiverem, pode me chamar ali no WhatsApp, sempre que precisar. Tá bom? Beleza. Tá bom. Ana, beijo. Beijo, amores. Boa Beijo, semana. prof. Tchau. Tchau. Professor, Tchau, prof. Tchau.